E aí, galera, bem-vindos à nossa segunda parte da aula sobre Reino Monera. Bora! Pessoal, na última aula a gente comentou sobre o que é o Reino Monera, sobre as características de cada das bactérias, sobre, enfim, diversos fatores aí que envolvem. Dessa vez, nessa aula, a gente vai falar sobre a reprodução delas e sobre algumas doenças que elas podem causar em nós, tá? Aí vê, a primeira forma de reprodução da bactéria, que é mais comum, é a bipartição ou divisão binária. É uma forma de reprodução assexuada, na qual a bactéria ela se divide, uma única bactéria se divide em duas, que se divide em quatro, e fica assim, sabe? Mas, como a gente falou também na última aula, existe o chamado pilissexual, que pode fazer uma troca de material genético entre uma bactéria e outra, de modo que quando ela vá se dividir em bipartição, essa bactéria possa gerar aí uma nova ou duas novas, já com material genético diferente ou mutado, tá certo? Mas aí a bipartição propriamente dita é uma reprodução assexuada, tá? Aí vê só. Existem duas formas de reprodução sexual de bactérias: transdução, transformação. A transdução acontece quando um tipo de vírus chamado bacteriófago ataca uma bactéria e tira parte do DNA dela, tira parte do material genético dela, e quando vai infectar uma outra bactéria, acaba inserindo o DNA da primeira na segunda. O que acontece? Quando a segunda for se dividir, ela acaba pegando parte do DNA da bactéria que morreu, e quando isso acontece, gera aí uma variação genética dentro da própria bactéria, que quando for se dividir, já vai aí com uma nova composição genética, tá? Aqui no caso da transformação é diferente. Aqui nós temos uma bactéria que morreu por qualquer razão que seja. Qualquer motivo aí que tenha levado à morte da bactéria, mas quando essa bactéria acaba porventura morrendo, outra bactéria, outro ser aí pode acabar pegando esse DNA e englobando, de modo que quando for se dividir também acontecerá aí a variação genética, tá certo? Também é outro fator aí que pode acontecer, beleza? Englobamento. Pronto. É isso. Esses são os tipos de reprodução da bactéria, tá? Bacterioses agora, vê só. Existem algumas doenças que podem aí ser causadas, provocadas por bactérias diferentes. Cada doença aqui vai ter uma bactéria específica que não nos é obrigado a saber o nome de cada uma delas, é claro, mas que cada uma delas aí vai ter a sua característica específica. Vamos lá. Difteria. Difteria é uma doença que é bastante complicada, né? A gente tá vendo aqui, por exemplo, que ela pode causar as chamadas inflamações, né? E a destruição de células do tecido cardíaco, tecido nervoso, tecido renal, vários tipos. Ela é aí disseminada por meio do ar contaminado e de alimentos também contaminados, tá certo? Então aí é muito importante a boa higiene, né, de alimentos. E para evitá-la, como sendo profilaxia, né, de forma profiláxica, é importante aí tomar a vacina tríplice, tá certo? Que vai aí evitar a contaminação pela bactéria da difteria. Febre tifoide, febre tifo, galera, foi uma doença muito complicada aí há um tempo atrás. Hoje nem tanto, mas porque, enfim, já existe aí tratamento. Mas já foi uma doença bem complicada. Hoje, perdão, ela é uma doença que é disseminada, espalhada, né, e por meio de água e alimentos contaminados. Por isso aí que é muito importante a questão do saneamento básico, a importância do saneamento básico aí para prevenção de várias doenças é muito importante. Lavagem de alimentos, higiene e tal. Mas é uma doença que é muito complicada por quê? Porque ela pode causar febre, dor de cabeça, fadiga, bradicardia. O que é bradicardia? É uma baixa frequência cardíaca. A frequência cardíaca abaixo do esperado, sabe? Se você está em repouso,
o seu coração bate numa média de talvez 60, 70, no máximo 80. Se você está numa corrida ou fazendo algum tipo de exercício mais fatigante, você vai ter aí um batimento cardíaco maior do que se tinha em repouso, né? Você vai ter aí 90, 100, 110 batimento cardíaco. Mas quando esse batimento cardíaco é abaixo do esperado para a situação ao qual o indivíduo se encontra, ele vai estar com bradicardia. O contrário, se a pessoa tiver com batimento cardíaco acima do esperado para o modo com o qual ela se encontra, vai ser taquicardia, tá? No caso da febre tifoide, ela pode causar bradicardia, que é o batimento cardíaco abaixo do esperado. Se a pessoa está lá sentada, ela tem que estar aí batimento cardíaco 70, por aí. A pessoa está com 60, 50 de batimento cardíaco, tem alguma coisa errada, né? A pessoa está com batimento cardíaco muito abaixo do esperado, então tem alguma coisa errada. Tétano, galera, é uma doença que é muito famosa, né? Muita gente conhece. E muita gente também acha que você só pode contrair com ferro, tipo, se você se corta com algum tipo de ferro contaminado. Mas qualquer objeto contaminado que entre em contato com algum tipo de ferida sua pode vir a gerar sim algum tipo de contaminação por tétano, tá certo? Objetos contaminados aí, plástico, ferro mesmo, vidro, que esteja aí com a bactéria do tétano, pode gerar sim uma contaminação pela bactéria, tá? Qual o principal problema do tétano? Que ele pode gerar enrijecimento muscular, o músculo fica rígido. Aí, ou seja, se o músculo ficar rígido do braço, por exemplo, é uma coisa. Agora, se for, por exemplo, o músculo do pulmão, o cara respira como? Se for o do coração, como é que o coração bate? Aí qual que seria a profilaxia? Vacina tríplice, assim como a difteria, tá? Vamos lá, tuberculose, outra doença também que foi muito complicada no século XIX, século XX, muito complicada também. Tuberculose, galera, é uma doença que passa por meio de ar contaminado e por saliva, tá certo? Às vezes a pessoa espirra, às vezes a pessoa tosse aí sem nenhum tipo de barreira na frente, esse tipo de saliva, de secreções espalham a bactéria por todo o ar. Então aí é uma doença também muito complicada, que pode gerar tosse constante, febre, falta de apetite. Hoje, galera, essa doença tem cura. Inclusive, as pessoas que se curam de tuberculose, elas vivem muito bem a vida, inclusive, muito tranquilo. Mas o problema é que tratamento longo. É um tratamento de ano, é um ano de tratamento, mais ou menos, assim. Então, muita gente desiste do tratamento quando percebe alguma melhora, assim, tá melhorando, vou parar, sabe? Isso é muito complicado, porque pode acontecer da bactéria voltar ao que estava, sabe? Voltar e a ter algum tipo de complicação. Então, é importante sim que a pessoa continue com o tratamento, continue aí com cuidados médicos até o final do tratamento, tá? Aí, quais são os tipos de prevenção, de profilaxia que a gente pode tomar? Vacina BCG e evitar ambientes e pessoas contaminadas, né? Se você está num ambiente cujas pessoas estão contaminadas com tuberculose, existe a possibilidade de você ser contaminado também, tá? É muito importante esse cuidado. Cólera, pessoal, cólera. Muitas das doenças aqui, galera, são doenças que já foram complicadas no passado, que hoje, graças a Deus, nós temos curas, né? Nós temos aí tratamentos específicos para elas. A cólera também é. A cólera aí é uma doença que é passada, que é transmitida via água e alimentos contaminados. E ela pode vir a gerar uma diarreia intensa, vômitos, desidratação. Qual que é a principal profilaxia? Galera, sempre que vocês virem algum tipo de. Sempre que a doença alvo tiver como principal causa a água, o alimento contaminado, lembre-se sempre: água, alimento contaminado, saneamento básico e lavar alimento. Saneamento básico, higiene. Saneamento básico e higiene, tá? Saneamento e lavar alimentos ou então higiene de alimentos, tá? Botulismo ele é causado por uma intoxicação alimentar. Quando algum alimento está intoxicado pela bactéria do botulismo, Clostridium botulinum, salvo engano,
Essa bactéria ela pode vir a gerar paralisia muscular, tá certo? Uma paralisia é realmente a parada do músculo, assim, o músculo ele perde sua função, sabe? O que acontece? Você deve ter ouvido, por exemplo, tipo, não toma essa Coca-Cola não, a lata tá amassada. Não come esse milho, essa ervilha, a lata tá amassada. Sabe? Sempre que a embalagem estiver alterada, é uma porta de entrada, é uma via de passagem para a bactéria do botulismo, tá certo? É muito importante aí esse cuidado com as embalagens, principalmente enlatados, porque é uma porta aberta assim muito fácil para essas bactérias assim, tá? Aí vê, pneumonia, que eu entendo bastante, inclusive, quem tem asma também deve saber um bocado sobre isso. Pneumonia, vê só, pneumonia ela é também disseminada tal qual a tuberculose, também por ar contaminado. Só que no caso aqui, ela pode gerar uma infecção pulmonar, febre, dor ao respirar, cansaço. Não é uma doença tão grave quanto a tuberculose. Também pode matar, também, aí tem risco de óbito, mas não é tão grave assim. É uma doença cujo tratamento decorre de uma semana, duas, sabe? É um tratamento mais simples, digamos assim. E a principal forma de proteção, é claro, é evitar contato com pessoas doentes, né? Evitar aí o contato direto com pessoas doentes e locais fechados também. Porque se o ar dentro está contaminado, é mais fácil algum tipo de contaminação por parte dessas bactérias, tá? Leptospirose, por último, mas não menos importante, leptospirose é muito comum, né? Muito comum, aliás, ouvimos falar dela. É uma doença chamada a doença da urina do rato, né? E que, de fato, ela é, sim, bastante propagada pela urina do rato, aí principalmente em alimentos, em água contaminados. Pode vir a gerar calafrios, febre alta, dores no corpo, enjoo, vômito, coisas do tipo também. E a principal forma de combate, aliás, de prevenção a essa doença é lavar alimentos, ter a higiene correta deles, tá certo? Vocês vão perceber, por exemplo, que muitas das doenças aí, elas podem ser prevenidas ou com a higiene correta, saneamento básico ou com evitar locais fechados. Deem uma olhada nisso, aprofundem-se nisso e é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, gostado da aula de hoje. No geral, espero que vocês tenham aí compreendido direitinho, estudem, aprofundem-se no assunto caso seja de seu interesse. E é isso. Tamo junto. Tchau.